Olá a todos, me chamo Alicia Malta e eu vou apresentar, o trabalho solicitado pelo professor João Torreiro como nota parcial da prova final. O meu tema é a Terra. Vou falar sobre a Terra, nosso lar cósmico. A Terra ela está localizada na terceira posição, a partir do Sol, no nosso sistema solar, entre Vênus e Marte, como visto aqui na foto ao lado. Nosso planeta, ele realiza dois movimentos principais, sendo eles rotação e translação. A rotação e o clima terrestre. A velocidade de rotação e seus efeitos no clima. A velocidade de rotação, ela influencia, diretamente com a duração do dia e da noite e, consequentemente, com o clima. Uma rotação mais rápida, os dias e as noites seriam muito mais curtos, havendo menos tempo para a superfície aquecer durante o dia e menos tempo para esfriar durante a noite, resultando em menores variações de temperatura entre dia e noite, o que poderia levar a ventos mais fortes e padrões climáticos mais extremos, devido às rápidas mudanças de temperatura. Uma rotação mais lenta, os dias e as noites seriam muito mais longos, Durante o dia a superfície teria mais tempo para absorver calor, levando a temperaturas extremas. E durante a noite haveria mais tempo para o calor se dissipar, resultando em temperaturas extremamente baixas. Isso causaria, enormes variações de temperatura entre o dia e a noite, tornando a vida muito mais difícil em muitas regiões. Falando agora sobre a velocidade de rotação e translação. Bem, a rotação, que é em torno de si, a Terra gira em seu equador a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora, ou cerca de 464 metros por segundo. Logo, já a translação, em volta do Sol, a Terra orbita, o Sol a uma velocidade média de cerca de 107.000 km por hora, ou aproximadamente 30 km por segundo. A distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol, ela varia ligeiramente, ao longo do ano, mas a média a gente tem aqui em quilômetros, é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, e em anos-luz, cerca de 0,001581 anos-luz. Bom, uma observação é que um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, e é uma unidade muito grande usada para distâncias interestelares e intergalácticas. Falando sobre a proximidade, solar e o clima, o impacto da distância do Sol. Então, a distância da Terra ao Sol, tem uma relação fundamental em nosso clima. Ou seja, se estivéssemos, mais perto do Sol, as temperaturas médias aumentariam drasticamente, ocorrendo a maior radiação solar, acontecendo, aquecimento extremos nos oceanos, derretimentos de calotas polares, aumento do nível do mar e condições inabitáveis para a maioria das formas de vida, pois a água líquida se evaporaria rapidamente. Já se o Sol estivesse mais longe, as temperaturas médias cairiam drasticamente. O planeta se tornaria um mundo gelado, com a maior parte da água congelada e condições climáticas extremamente frias, inviabilizando, a vida como a conhecemos. Ou seja, a posição atual em que a Terra se encontra é uma zona habitável do Sol. É crucial para a existência de água líquida e, consequentemente, da vida. Falando agora sobre os raios cósmicos e seus efeitos. São nada mais que ameaças invisíveis do espaço. Temos dois tipos principais, sendo eles raios cósmicos galácticos, que se originam de fora do nosso sistema solar de eventos energéticos como supernovas, e raios cósmicos solares, que originam do nosso próprio Sol, diante de erupções solares e ejeções de massa coronal. Bom, os seguintes efeitos que esses raios cósmicos
eles afetam os seres vivos é que eles causam dano ao DNA, né, levando, né, a causar mutações, cânceres e outros problemas de saúde a longo prazo, doenças por radiação, né, exposição a altos níveis de radiação pode causar doenças por radiação, ou seja, sintomas como náuseas, vômitos e fadiga, e em casos extremos a morte. Risco para astronautas. São uma grande preocupação para missões espaciais de longa duração, pois os astronautas estão fora da proteção da atmosfera e do campo magnético da Terra. Logo, a gente possui duas defesas naturais poderosas contra os raios cósmicos, sendo elas os chamados campo magnético terrestre, né, a nossa magnetosfera, e a atmosfera terrestre. O campo magnético terrestre é nada mais que um escudo invisível da Terra, ou seja, também conhecido como magnetosfera, é um campo de força invisível que envolve a Terra, estendendo-se por milhares de quilômetros no espaço, agindo pelo movimento de convecção do ferro líquido e do núcleo externo da Terra, agindo como um dinamo gigante. Este movimento cria correntes elétricas que, por sua vez, geram um campo magnético. Sua função, né, principal é nos proteger do vento solar, um fluxo de partículas carregadas do Sol e dos raios cósmicos, desviando-os e impedindo que atinjam a superfície do planeta. Sem ele, a atmosfera seria gradualmente soprada para o espaço, e a vida na Terra seria inviável, devido à intensa radiação. Logo, a atmosfera, né, é nada mais que um bando de gás que sustenta a vida na Terra. É uma camada de gases que envolve o planeta Terra, retida pela força da gravidade. É composta principalmente por nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, e pequenas quantidades de outros gases, sendo o argônio, dióxido de carbono e vapor de água. Para que essas camadas servem? Elas desempenham, né, uma função fundamental e vital. Permite a respiração, né, fornecendo oxigênio, regula a temperatura através do efeito estufa natural, retendo parte do calor solar e mantendo a temperatura média da Terra em níveis habitáveis, evitando extremos de calor e frio. Proteção contra a radiação, ou seja, absorvendo a maior parte de radiação ultravioleta e as partículas de raios cósmicos. Também uma proteção contra meteoroides, ou seja, queima a maioria dos meteoroides antes que eles atinjam a superfície como meteoritos. E também desempenha um papel crucial no ciclo da água. Participa ativamente do ciclo da água, permitindo a formação de nuvens e precipitação. Agora o raio da Terra e sua medição. O raio da Terra é de aproximadamente 6.371 km. Note que a Terra não é a esfera perfeita, sendo ligeiramente achatada nos polos e abulada no Equador. O primeiro a medir o raio da Terra com uma precisão notável foi o matemático, astrônomo e geógrafo grego Eratóstenes, por volta de 240 a.C. O método. O matemático, né, utilizou um método engenhoso baseado em observações solares. Ele sabia que em um determinado dia do ano, solstício de verão, o sol estava a pino, iluminando o fundo de um poço, na cidade de Serraine, atual Assuã. Ao mesmo tempo, na cidade de Alexandria, localizada ao norte de Serraine, ele observou que os obeliscos projetavam uma sombra. Ele mediu o ângulo dessa sombra em Alexandria, que era de aproximadamente 7,2 graus. O matemático logo assumiu que a Terra era uma esfera e que os raios solares que chegavam à Terra eram os paralelos. Sabendo a distância entre Serraine e Alexandria, que ele estimulou 5.000 estádios, uma unidade de medida grega, e um ângulo de 7,2 graus, ele usou a proporção do ângulo de Alexandria dividido por 360 graus igual Serraine de Alexandria dividido pela circunferência da Terra, distância. Com essa equação, ele calculou a circunferência da Terra e, a partir dela, o raio. Seus cálculos foram notavelmente precisos na época. Logo no centro do nosso planeta, a gente tem o chamado coração quente da Terra. É composto por camadas concêntricas, cada uma com características únicas.
O núcleo interno é uma esfera sólida composta principalmente de ferro e níquel, com temperaturas que atingem cerca de 5.500 graus. Comparáveis à superfície do Sol, a pressão é intensa, o que impede que o ferro se funda, mantendo o sólido apesar do calor extremo. Logo temos o núcleo externo, é uma camada de ferro e níquel líquidos que envolve o núcleo interno. As temperaturas variam cerca de 4.400 graus a 6.100 graus. O movimento como é e seus efeitos na vida. O movimento e geração do campo magnético. O movimento do ferro líquido é condutor de eletricidade no núcleo externo, gerando as correntes elétricas que criam o campo magnético terrestre. Logo, como mencionado anteriormente, o campo magnético é essencial para a vida na Terra, protegendo dos raios cósmicos e do vento solar, que de outra forma destruiriam nossa atmosfera e irradiariam a superfície, tornando a Terra inabitável. Ou seja, se não existisse esse campo magnético protetor, a vida, como a conhecemos, provavelmente não existiria em nosso planeta. E por fim é isso. Obrigada.